Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a todos os ouvintes com uma boa noite. Que Deus abençoe a todos, guarde e dê vitória. Vamos agora orar pela palavra do Senhor. Antes, deixa seu like, toca no sininho e se inscreva no meu canal. Que Deus vai te abençoar e vai te dar vitória. Vamos clamar ao Senhor. Se inscreva no meu canal, me ajude. É de graça, não paga nada. A palavra da salvação é de graça. E o estudo é de graça. O Senhor vai te abençoar, vai te salvar, vai te libertar, vai te dar vitória e vai suprir as suas necessidades, porque Ele é Deus. Ele é Deus que supre as necessidades, né? O nome dele, né? Ele é Jeová Jireh, o Senhor provê, né? Jeová Rafa, o Senhor que sara, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Tsidekeno, o Senhor é a minha justiça. Ele é poderoso. Ele abre a porta onde não há porta. Vamos orar pela palavra. Inclina vossas cabeças. Você que está no carro, onde você estiver, vamos orar que Deus vai te abençoar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos, te rendemos graças pelo livramento, pelas maravilhas, te rendemos graças por tudo que tem feito. Pai querido, perdoa nossos pecados, fala agora conosco, revela a tua vontade, através da tua poderosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Abre a sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 7, versículo de 2 a 4. Apocalipse 7. Abra a sua Bíblia. Apocalipse 7. De 2 a 4. Você abriu? Diz amém. E que Deus te abençoe. E diz assim o texto: os israelitas fiéis são salvos do perigo eminente. E depois dessas coisas, vou ler do 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar. Aí dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Só até aqui. Olha aqui. Deus está falando para quem? Para a igreja? Ou para os judeus? Ou para o povo de Israel? Vamos ver se você sabe. Se aproxime. Você jovem precisa de aprender a palavra de Deus. A igreja não ensina tudo, não. Mas você precisa conhecer.
Porque Jesus está voltando. E pode ser pego de surpresa. Me diz aqui, para quem está falando? Para os judeus ou para a igreja? É para os judeus. Por que para os judeus, para o povo de Israel? Porque são as 12 tribos de Israel. Faz a conta. São 144 mil que serão livrados da ira. Sabe? São 144 mil que serão livrados da ira. Então, analisa bem. Né? Aí a Bíblia diz aqui, ó. Aí entra na palavra de Deus em Apocalipse 14, de 1 a 5. Aqui Deus está falando dos 144 mil total das 12 tribos de Israel, que serão livrados. Naquele grande dia, a Bíblia diz que o Senhor descerá sobre os montes das oliveiras, e os montes se dividirão um de um lado para o outro, e o Senhor guerreará por Israel, porque naquele grande dia, você confere aí nos meus vídeos antigos, mas para trás, que o que acontece? Israel é cercado pelas nações inimigas, que Deus vai trazer de longe. Deus vai trazer de longe as nações para cercar, permitir cercar Israel. Porque Deus faz o que Ele quer. Deus é Deus. Ele não destruiu Sodoma e Gomorra, foi Ele. Ele não destruiu a terra com dilúvio, e só salvou Noé e a sua família, e ainda os genros de Noé estavam debochando. Então, amado, não se assuste, que está aqui, né? E aí? E Deus vai livrar só o povo escolhido, as 12 tribos, né? Entra aí, Apocalipse 14, versículo de 1 a 5, que diz assim: o cordeiro e os seus remidos no monte Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, uma voz de arpista, né, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aí diz, estes são os que estão, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Olha só, hein? Olha só, hein? São os 144 mil, não somos nós. Nós somos igreja. Temos que dividir, saber separar. Igreja é igreja.
judeu, Israel é Israel. E aqui não tem nada para a igreja, aqui é para Israel, para as 12 tribos. Tanto que está escrito aqui, né? Ó, está escrito aqui, ó, ó, ó. Aí diz assim, ó, aí fala assim, ó. E da tribo, aqui, assinalado, o versículo, o capítulo 7, versículo 5. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. E da tribo de Manassés, 12.000. E da tribo de Gad, 12.000. E da tribo de Asser, 12.000. E da tribo de Naphtali, 12.000. E da tribo de Manassés, 12.000. Aí vem, ó. Aí vem falando das tribos, né? E da tribo de Simeão, 12.000, e da tribo de Levi, 12.000, e da tribo de Isacar, 12.000, e da tribo de Zebulão, 12.000, e da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Então, são os 144.000, faz a conta. Então, é para Israel, né? Aí diz aqui, ó. Vamos lá. Agora vamos entrar em Atos capítulo 13, versículo 1 a 5. Atos 13. Atos 13, 1 a 5. E na igreja que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e é a primeira viagem missionária de Paulo. Capítulo 13, de 1 a 5. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio e Cirineu, e Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre ele as mãos, o despediram. Né? Aí diz aqui, ó, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, né? Navegaram para Chipre, né? Aí diz aqui, ó, e chegado a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador, viu? Então, aqui, ó. Está aqui. Deus enviou, escolheu a Barnabé e a Saulo para a obra que tinha chamado e foi para Antioquia. E o que aconteceu? Ali Deus usou, né? Eles foram escolhidos para pregar o amor de Deus, né? Aqui, ó, vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 a 20. 1 Coríntios 6, versículo 10 a 20. Ó, 1 Coríntios 6, versículo 10 a 20. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado,
mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas que me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para o manjar. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo é para a prostituição. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Não sabeis? Olha, está falando aí, olha aí. Fugir da prostituição, fugir do pecado, fugir do engano, fugir de tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Viu? Tudo é lícito, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma. Porque sabe que eu vou pecar e depois. Ah, tem um advogado, claro. Ele justifica. Ele é que nos justifica. Mas nós temos que segurar, porque ele é o nosso advogado. Ele é o Senhor. A graça está ainda aberta e nós temos que vigiar. Né? Vamos à palavra, que o tempo corre e não para. Aí 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e
transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando cheguemos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de nós, de vós. Né? Aí diz assim, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muitos me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, e ainda que por um pouco. Agora, folgo não porque foste contristado, mas porque foste contristado com arrependimento. Pois foste contristado segundo a Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, né? Olha aqui, Deus está falando, né? Deus está falando. Efésios capítulo 1, né? Versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para convosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que repousará em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aí, olha aí, hein? Olha aí, hein? Aí diz assim, estão na terra. Ó. Aí diz assim, na terra. Aí diz assim, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória,
os que primeiro esperamos em Cristo. Aí diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória. Viu? Deus está falando. Olha aí, está cumprindo, está falando, né? Só não pega que não quer. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Primeira Timóteo 3, de 1 a 7. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, sendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Né? Tá aqui, ó. Olha só, Deus está falando. Nós temos que ser um homem moderado, honesto, um homem que busca, um homem que esteja na presença de Deus, um homem sem viver em contenda, em problemas, né? E um homem que esteja na linha, né? Vai dizer o certo, na linha. Então, o bispo ou o pastor tem que estar em ordem, não pode ter falha, né? Aí diz aqui, ó, Apocalipse 22, 3, 7. É, 22, 3, 7. Ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Olha só. Aí diz aqui, ó. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todos sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Viu? Bem-aventurado, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Né? Deus, Ele está falando. Vamos agora agradecer. Depois tem mais. Vai ter a segunda parte dos 144 mil assinalados. Né? Os que foram comprados, que são a nação de Israel. Né? Está escrito aí. 144 mil. Vamos entrar na segunda parte daqui a pouco.
Vamos orar agora, vamos orar por você que está precisando de oração, que pede a Deus para abrir porta de emprego, que o Senhor vai te abençoar, vai te guardar, vai livrar de todo mal. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças pela salvação, pela bondade e misericórdia. Visita cada vida, cada lar, visita cada coração, repreende os laços da morte, fecha a boca do leão, desfaz as obras do diabo, em nome de Jesus, vai quebrando os grilhões de ferro, a porta de bronze, traz à existência aquilo que não existe e opera maravilha na vida dessas pessoas, vem salvar, libertar, resgatar. Vem visitar agora aquele que está dirigindo agora, livra da morte, livra, Senhor, do câncer, livra do infarto, livra de todo mal, cobre essas vidas com teu sangue, renova as suas forças como da águia e dá saúde, força e vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos agora agradecer, levanta as suas mãos, receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém. E que Deus te abençoe, te guarde e dê saúde e vitória. E tenha uma boa noite em Cristo. Amém.